bom dia. Hoje eu irei falar com você sobre algumas regras básicas sobre produção do trabalho final de curso. Mas antes de começar, eu gostaria de ressaltar que eu não sou especialista neste assunto e que o que eu irei passar seriam apenas algumas dicas iniciais que poderão auxiliar aqueles que já queiram começar a escrever o TCC agora nas férias. Dito isso, vamos começar. Primeiramente, a gente tem que fazer algumas definições que no geral, quem vai começar a escrever um artigo científico e nunca o escreveu, tem algumas dúvidas. Quando você escreve um artigo, existem alguns itens que eles são obrigatórios. Por exemplo, o objetivo, método, resultados e conclusão. Primeiro, vamos ao objetivo. No objetivo, você vai falar o que foi feito, a questão formulada pelo investigador. Então, seria mais ou menos assim. Você vai escrever, quando você escreve um artigo científico, você escreve ele com um objetivo. Por exemplo, você vai escrever ele com o objetivo de comparar dois métodos construtivos, você vai escrevê-lo com o objetivo de demonstrar a maior rentabilidade de tal processo. Enfim, todo artigo ele tem um objetivo. O objetivo é, ao final do seu artigo, o que você pretende alcançar, o que você pretende demonstrar com aquilo, entendeu? O método vai ser como você vai se descrever como aquilo foi feito. Nessa parte do método, caso você faça um experimento, você tem que incluir também o material que foi usado para alcançar esse objetivo. Você vai descrever nessa parte toda a metodologia envolvida. Por exemplo, se você fez um ensaio no laboratório para descrever o FCK de um concreto, você vai descrever a norma que você utilizou para fazer esse experimento, o material que você utilizou, o procedimento feito. Tudo isso vai estar na metodologia. Resultados. Resultado é aquilo que foi encontrado. Nessa parte, você vai apresentar planilhas mostrando os resultados do seu experimento, o achado principal se necessário, os achados secundários. Nessa parte, no geral, você vai apresentar os seus resultados, mostrando o que você encontrou, quais foram, e aí depois, na conclusão, você vai dizer o que foi concluído com aquilo, a resposta para a conclusão formulada. Porque você tinha um objetivo no início do trabalho. Esse objetivo foi alcançado? Você conseguiu atingir o objetivo inicial? Quais são as conclusões que você chegou após a analisação dos resultados? Entendeu? Você acha que tudo isso você fala na conclusão. Agora bora. Agora que nós já falamos dessas definições iniciais, eu vou falar sobre algumas coisas que no geral as pessoas têm dúvida. Vamos primeiramente para a figura. Toda figura, toda ilustração que você colocar no seu texto, ela tem que ser referendada no texto. O que acontece em muitos trabalhos de TCCs, de alguns é que a pessoa coloca uma figura no texto e essa figura não tem relação nenhuma com o texto. Você não referenda ela. Então aquela figura fica solta ali. Isso está errado. Por quê? As ilustrações, com exceção de tabelas e quadros, são designadas e mencionadas no texto sempre como figuras. Então, você colocou uma figura, você terá que citá-la antes. Por exemplo, você está lá escrevendo seu texto, você colocou uma imagem, uma ilustração. Aí vamos mostrar como que você faria. As figuras, elas podem ser citadas integralmente no texto ou no final da frase, entre parênteses, exemplo. Essas aqui, gente, são informações tiradas do manual da Unipac, que é o que vocês vão ter que utilizar para escrever o TCC de vocês. Então, por exemplo, aqui você tem um exemplo de como você pode referendar essa figura. Você pode referendar essa figura fazendo isso no decorrer do seu texto. Nessa situação, ele fez aí você coloca
F e G para representar a figura, isso em maiúsculos. Coloca aqui o número da figura, no caso 7. Aí observa-se no modelo da figura. Por exemplo, você está falando sobre concreto celular. Você colocou uma imagem que mostra um tijolo de concreto celular. Aí você colocaria, como se pode ver na figura, aí você colocaria o número na figura. Na figura 7, por exemplo, podemos ver a representação de um concreto celular. Outra forma de você referendar é você escrever alguma coisa sobre a figura e colocar Fig 7 para mostrar onde que a pessoa pode ver aquilo. Então essas são as duas formas que a Unipac permite que você faça referência a uma figura ao longo do seu texto. E como é que você vai fazer a referência sobre ela? Primeiro, o nome da figura vem sempre em cima. Você em cima vai colocar o nome da figura com a primeira letra em maiúsculo, as outras em minúsculos, seguida do número daquela figura, e o título dela. E embaixo você vai colocar a fonte. Agora vamos para o gráfico. Primeiro vamos para a definição de gráfico. Os gráficos são desenhos constituídos de traços e pontos. Seu título é precedido da palavra gráfico em letras maiúsculas e seu número de ordem no texto em algarismos arábicos. A citação do texto será pela indicação graf, acompanhado do número de ordem a que se refere. Vamos para o exemplo? Aqui você tem um gráfico de barras. No gráfico, o nome vai vir em cima. No gráfico, aqui ele colocou figura, essa imagem foi tirada do artigo da Unipac, do modelo da Unipac. Embaixo você coloca a fonte. Vamos para tabelas e quadros. Tabelas e quadros é uma coisa que quando as pessoas estão escrevendo TCC gera muita dúvida. Muitas pessoas não sabem diferenciar o que é uma tabela de o que é um quadro. Primeiro, vamos para as tabelas. As tabelas, elas apresentam informações tratadas estatisticamente. E os quadros contêm informações textuais agrupadas em colunas. Tá bom, mas e aí? Qual é a diferença entre elas? Vamos aqui. Aqui nós temos o exemplo de uma tabela. Nessa tabela vocês percebem que nós temos, uma dica para vocês lembrarem, temos basicamente representação de numéricas. Por exemplo, aqui você tem um modal do Brasil, a Rússia, China, e tem um modal rodoviário, ferroviário, hidroviário, dutoviário. E aí ele coloca uma análise estatística mostrando qual a porcentagem de cada modal em cada um desses países. Aí tem tabela 1 e modelo de tabela, que seria o título dela, e embaixo a fonte. Então vocês percebem que a tabela é basicamente informações numéricas. E qual que é a diferença entre tabela e quadro? No quadro, ao contrário da tabela, que possui informações basicamente numéricas, o quadro possui informações textuais. Então, nesse quadro, você está mostrando os tipos de caminhões fora de estrada, mecânico, eletrodiesel, e as especificações deles. Em relação ao quadro e à tabela, eu vou fazer uma observação bem importante. Vocês percebem como é a tabela da Unipac, o modelo? O modelo dela, você tem linha aqui em cima, linha aqui embaixo, e nessa parte você não tem linhas, entendeu? Isso é muito importante, porque você tem que seguir essa formatação no momento de escrever o seu artigo. Outra coisa muito importante é, em alguns momentos a gente está pesquisando e encontra uma tabela em um determinado site. E a gente simplesmente tira print dessa tabela e coloca no nosso texto, mas está errado. Sempre que você encontrar uma tabela e que quiser utilizá-la no seu texto, você tem que fazê-la novamente no Excel para fazer com que ela fique dentro dos padrões da Unipac. Você não pode simplesmente pegar uma tabela que você encontrou em um site, um artigo, e colocar no seu texto, antes de você reproduzi-la no Excel. Então tá. E como é que você vai fazer referência sobre isso no seu texto? No texto, a referência se fará pela indicação tab ou quadro. Então, quando você for
se referir à tabela, você vai utilizar apenas as letras T, A, B, ponto, tudo em letras maiúsculas para se referir às tabelas, ou quadro, tudo em letras maiúsculas para se referir aos quadros, acompanhado do número de ordem na forma direta e entre parênteses no final da frase. Ok, citações. Citações é o que gera mais dúvidas quando o aluno está escrevendo. Há 3 tipos de citações: a direta, a indireta e a citação de citação. Citação direta, textual. O que seria uma citação direta? Existe alguma, vamos supor que você tenha alguma definição que dificilmente você conseguiria colocar com suas próprias palavras. O que você faz? Você pode fazer assim, é possível que você faça a citação direta. A citação direta é a transcrição literal do texto. Você não vai reescrever ele com suas próprias palavras. Você vai pegar aquele trecho do texto e vai simplesmente copiar e colar no seu trabalho. É a transcrição literal de outro autor, que deve estar reproduzida entre aspas duplas, como consta do original, acompanhado de informações sobre a fonte. Então vamos aqui. Só que a citação direta você tem 2 tipos. Você tem a citação direta curta e a citação direta que seria longa. No caso, eu coloquei aqui os 2 nomes como curta, mas uma é curta e a outra seria a citação direta longa. Citações diretas curtas são aquelas com até 3 linhas e são inseridas no texto entre aspas duplas. Por exemplo, Salomão, 1996, página 229, destaca que a elaboração de monografia, e aí, aí agora eu vou falar o que Salomão disse. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aspas duplas e vou transcrever literalmente o que esse autor falou. Aqui eu coloquei o nome do autor, coloquei o ano, coloquei a página e depois eu disse a afirmação dele de forma literal e entre aspas duplas. Outra forma de fazer isso é você simplesmente escrever o que esse autor disse e colocar você pode falar Salomão destaca e escrever o que ele falou em seguida, ou você pode simplesmente transcrever a afirmação desse autor e colocar a referência sobre ele aqui no final. O que você tem que perceber? Quando eu faço a referência a esse autor ao longo do texto, você percebe que o nome desse autor não está com todas as letras maiúsculas, apenas a primeira. Eu coloquei o nome dele, não está entre parênteses, apenas o ano e a página de onde eu tirei isso. Agora, quando eu simplesmente pego o trecho, coloco no meu artigo, sem fazer uma citação antes, sem falar assim, Salomão disse isso, segundo Salomão, eu simplesmente peguei o trecho e coloquei no meu trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou transcrever esse texto e ao final eu vou fazer a citação. Salomão, tudo isso em letras maiúsculas, coloco o ano e a página. Perceberam a diferença? Vamos aqui. Citações diretas curtas. Longas. Escrevi curta, mas seria citações diretas longas. Seriam citações que possuem mais de 3 linhas e devem constituir um parágrafo independente com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com fonte menor que a usada no texto, no caso, fonte 10, com espaçamento de uma entrelinhas e sem aspas. Eu não coloquei, é uma transcrição livre do que for. Essa parte da citação direta longa, eu não coloquei a reprodução aqui. Mas o que acontece? Quando você faz uma citação direta longa, ou seja, uma citação que tem mais de 4 linhas, essa citação ela vai estar recuada em relação ao texto e ela vai estar com uma formatação diferente para demonstrar que aquilo que está escrito não foi você, que não foi aquilo que está lá, não foi você que escreveu. Tudo bem? Agora vamos para citações indiretas. Citações indiretas geram muito mais dúvida ainda do que a citação direta. Por quê? Quando você pega uma coisa de um autor e simplesmente coloca no seu texto sem alterar uma linha, as pessoas não têm dúvidas, eu tenho que citar. Porque muitos alunos que nunca escreveram artigos sentem dúvidas em relação à citação direta. Por quê? A citação direta, você escreveu o que o autor disse com suas próprias palavras. E o que acontece? Por ter escrito o que o autor afirmou com as próprias palavras, muitas pessoas têm a impressão de que não precisam citar, mas está errado.
o que você está dizendo, mesmo que com suas próprias palavras, não saiu da sua cabeça. Foi uma pessoa que escreveu antes. Portanto, você tem que citar esse autor, tem que citar esse pesquisador. E, aliás, quanto mais citações indiretas seu texto tem, mais relevante ele é, né? Porque você está querendo dizer que o que você está dizendo já foi afirmado por outros autores, por outros pesquisadores. Então, a citação indireta é uma transcrição livre do que foi lido, o que significa dizer que é elaborado um texto baseado na obra do autor consultado. E aí existem várias formas de fazer a citação indireta. Vamos. Quando os nomes dos autores é parte integrante do texto, mencione-se a data da publicação citada entre parênteses, logo após o seu nome. Nas citações indiretas, a inclusão da página é opcional. Então, um exemplo. Como ressalta, aí você vai dizer o nome dos autores, que você percebe que não está em letra maiúscula, apenas a primeira letra do nome da letra maiúscula, e você coloca o nome. E aí você vai dizer com suas próprias palavras o que esses dois autores falaram. Como ressalta, as planilhas dependem de um plano. E aí você vai dizer o que esses autores, você vai reproduzir com suas próprias palavras a afirmação desses dois autores. Essa é uma forma de você fazer a citação direta. A outra forma de fazer a citação direta é: você não coloca segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal. Você simplesmente vai escrever com suas próprias palavras o que esse autor falou. E ao final, você vai colocar a referência, de onde que você tirou isso. E aí você vai fazer como? Quando você faz isso, você coloca o nome desses autores em letras maiúsculas, entre parênteses, o ano e seguido do ano. Então, a indicação das fontes em parênteses pode suceder a citação para evitar interrupção na sequência do texto. Nesse caso, o nome do autor deve ser escrito em caixa alta. Havendo mais de uma fonte a ser citada, estas devem estar em ordem alfabética, serão paradas por um ponto e vírgula. Citação da citação. Gente, citação da citação não é algo interessante no texto, porque você tá lendo um artigo e esse artigo citou um autor. Você não foi consultar esse autor citado. E aí, você vai fazer a citação da citação. Ou seja, é a transcrição direta ou indireta de uma obra a qual não teve acesso. Neste caso, emprega-se a expressão latina apud. Então, você vai fazer segundo Silva, apud pessoa. Ou seja, significa que Silva foi lido na obra de Pessoa. Você não leu o texto de Silva, mas você leu o texto de Pessoa. E aí, você foi, e como você não leu o texto de Silva, só que Pessoa citou Silva, você colocou apud. O interessante é, se Pessoa citou Silva, tem lá nas referências bibliográficas a obra de Silva. Então você pega essa obra e cita, e aí se você ler essa obra, se você pesquisar essa obra, você não precisaria usar o apud, você citaria apenas o Silva. Citação. Essa parte de citações, ela é bem extensa e existem várias regrinhas sobre. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada na página 67 do Manual do PAC, porque vai ter mais informações lá sobre isso. Agora, bora para algumas informações básicas. Onde pesquisar? Isso é uma dúvida muito importante. Onde pesquisar? Essa parte do onde pesquisar, para o nosso vídeo não ficar muito longo, vamos fazer o seguinte: eu vou continuar esse assunto de onde pesquisar no próximo vídeo.